Oi, meus amores! Agora nós vamos iniciar a nossa próxima aula falando sobre o dia 7 de setembro, que foi ontem, segunda-feira, dia em que comemoramos a independência do Brasil. Isso mesmo! Já falamos sobre isso na nossa última aula online, vocês lembram? Que mostrou o vídeo contando toda a historinha da independência do Brasil. E agora nós vamos assistir a esse videozinho que fala um pouquinho sobre como aconteceu, sobre o porquê comemoramos a independência do Brasil. O que é a independência do Brasil? Foi o momento em que o nosso país, Brasil, passou a ser livre de Portugal. Pois é, o nosso país era colônia de Portugal. Lembra? Antes, aqui em 1500, os portugueses encontraram o Brasil e colonizaram o nosso país. Pois é, nosso ouro, nossa madeira, todas as riquezas que tinham aqui no Brasil, eles levavam lá para Portugal. Isso mesmo. Então, quem mandava aqui no nosso país eram os portugueses. Um dia, o rei precisou vir morar aqui no Brasil com toda a sua família. O rei viveu muito tempo aqui no Brasil. Em seguida, voltou para Portugal, mas deixou aqui o seu filho. Isso mesmo, o príncipe Pedro. E Pedro ficou administrando o nosso país. Tempos depois, o rei pediu para que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Olha aqui no mapa. Portugal fica aqui. Aqui é o nosso país, Brasil, né? Pedro estava aqui no Brasil, cuidando do nosso país. Mas o rei queria que Dom Pedro voltasse para Portugal para que o nosso país voltasse a ser colônia de Portugal. Ou seja, nós tínhamos que obedecer aos portugueses. Mas Dom Pedro não quis voltar, Dom Pedro gostava muito do nosso país e resolveu ficar. Então, Dom Pedro foi lá no estado de São Paulo, próximo ao rio Ipiranga, montado em seu cavalo, pegou a sua espada e gritou: independência ou morte! A partir daquele momento, o Brasil passou a ser livre. Isso, não precisávamos mais obedecer às ordens do rei de Portugal. Nós passamos a ser um país livre, graças a Dom Pedro I, o homem que deu o grito da independência no Brasil. E isso aconteceu em um dia 7 de setembro de 1822. Por isso que todos os anos, dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Ou seja, o dia em que o nosso país passou a ser livre, tá? Então vamos assistir agora a esse videozinho que mostra de forma mais animada e divertida um pouquinho dessa história, tá bom? Então vamos lá. Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal.
tornou-se um país livre. Viram, turminha? Por isso que todos dia 7 de setembro comemoramos o dia da independência do nosso país, o nosso Brasil. Essa daqui, a nossa bandeira do Brasil, não é? Que nós vimos também, trabalhamos na nossa aula online, a nossa bandeira do Brasil, que tem as cores verde, amarelo, azul e branco. Vimos os significados, não foi assim? Pois é. Agora vocês vão pegar aí... Agora nós vamos pegar esta atividade, tá? Esta atividade está lá em seu kit. Veja lá no seu kit, tem logo no comecinho essa atividade aqui, onde tem esse texto. 7 de setembro, independência do Brasil. Independência ou morte! Aqui é Dom Pedro, né, dando o grito da independência. E nós temos esse pequeno textinho que diz assim: às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro soltou um grito forte. Livrou o Brasil dizendo: independência ou morte. Esta terra agora é livre. Oba! É hora de festejar. Virou um país crescido. Decisões por conta própria pode tomar. Não é? Nós não precisávamos mais obedecer ao rei. Esse é um texto de Jéssica Valentim. Você vai... aqui nós temos a palavra, o nome do nosso país. Como é o nome do nosso país? Muito bem, é Brasil. Nós temos aqui a palavra Brasil. Você vai contornar a palavra Brasil. Você pode, quem tiver cola colorida pode contornar com cola colorida, pode contornar com lápis colorido na cor verde, tá bom? Canetinha colorida na cor verde, ou enfeitar aqui. Contorne com o material que você tiver aqui o nome do nosso país. B-R-A, Bra, S-I-L, Zil, Brasil. Depois disso, nós temos essa outra atividade aqui, que também está aí em seu kit. É a interpretação desse textinho que nós acabamos de ler. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro soltou um grito forte. Livrou o Brasil dizendo: independência ou morte. Esta terra agora é livre. Oba! É hora de festejar. Virou um país crescido. Decisões por conta própria pode tomar. Jéssica Valentim é a autora do texto. Aí nós temos aqui a interpretação que diz assim: pinte o assunto do texto. O assunto desse texto é qual? O assunto desse nosso textinho é... Primeiro retângulo. É chegada da primavera, ou no segundo retângulo, independência do Brasil. O assunto do texto é o quê? Fala sobre a chegada da primavera? Não, né? Então, vai ser o quê? Independência do Brasil. Então, você vai pintar aqui, tá? Essa palavra no segundo retângulo, independência do Brasil. Pinte aí, com a cor que você quiser. De preferência com as cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul ou branco, né? Verde, amarelo ou azul. Segunda questão. De acordo com o texto, a independência do Brasil significa que? O que significa independência do Brasil? Primeiro retângulo. O país ficou livre. Segundo retângulo. O país comemorou aniversário. Ou o país estava em guerra. Independência quer dizer que o país ficou livre, não é? Quer dizer que o nosso país agora é livre, não precisa mais obedecer às ordens de Portugal. Então, vai marcar um X aqui no primeiro quadradinho. O país ficou livre. Isso quer dizer independência, liberdade, tá? Terceira questão. Faça um X no nome de quem soltou um grito forte. Quem foi a pessoa que soltou o grito forte? Independência ou morte? Quem foi? Foi Marcos? Foi Marcos? Foi Miguel? Foi Paulo? Foi Pedro? Felipe ou José? O nome do homem que soltou o grito foi
Marcos, Miguel, Paulo, Pedro, Felipe ou José? Faça um X aí no nome. Foi Pedro, não é? Não foi Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil? Então, você vai marcar um X aqui na palavra Pedro. P-E-P, D-R-O, DRO, Pedro. Quarta questão. Troque a figura pela letra inicial do seu nome e complete o nome do rio que aparece no texto. Como é o nome do rio que aparece no texto? Qual o nome do rio onde Dom Pedro deu o grito da independência? O nome do rio começa aqui, vocês vão descobrir aqui. Onde tiver o desenho, você vai escrever a primeira letra do nome da imagem, tá? Por exemplo, tem aqui onde tem o desenho de uma ilha. Aqui onde tem o desenho de uma ilha, ilha. Ilha começa com a letra, com a vogal I. Então aqui, I, vai escrever o I. Aí já tem o P, repete a letra P. I, P. Aí, índio. Índio começa com a letra I. Índio começa com I. Então escreve o I. Aí ficou I, Pi. Repete o R. Avião começa com a letra A. Então escreve aqui a letra A. Repete a letra N. Repete a letra G. E abelha. A abelha também começa com a letra A. Escreve a letra A aqui. Ficou o quê? Ipiranga. Vai formar a palavra, né? Então, escreva e leia o que palavra formou. Vai formar o nome do rio onde Dom Pedro deu o grito da independência do Brasil. Aí nós temos aqui essa outra também, a última atividade, tá? Primeiro, cole as palavras corretamente e complete. Ou seja, as palavras estão aqui embaixo. Vejam onde elas estão. Olha elas aqui. Estão vendo? Vocês vão ter aqui Ipiranga, morte, livre e país. Você vai ler o texto e vai colar recorta essas palavras e cola aqui no lugar correto. Então, as margens do rio, como era o nome do rio? Ipiranga. Aí pega essa palavra Ipiranga e cola lá. Recorta e cola aqui. Dom Pedro soltou um grito forte, livrou o Brasil dizendo independência ou morte, né? Pega a palavra morte e recorta e cola no segundo quadradinho. Esta terra agora é livre, né? L-I-V-R-E, vre, livre. Recorta a palavra livre e cola no terceiro quadradinho. Virou um país crescido. Aqui é a palavra país. Recorta e cola no quarto quadradinho. Decisões por conta própria pode tomar. E aí você vai formar todo o texto, né? Completar todo o texto. Muito bom, galerinha. Nos encontramos então às 10 horas na nossa aula online, tá bom? Vamos falar também um pouquinho mais sobre esse país tão querido que é o nosso Brasil.